10h23, Vamos ao estamos no nosso diário de Covid. Hoje com o professor Pedro Morgado. Olá, Pedro, é psiquiatra. Pedro. Professor, estamos numa fase onde temos de começar a olhar para os comportamentos humanos para tentarmos perceber se houve alterações, isso sabemos que houve, mas se elas são alterações profundas e que podem deixar marcas. Daquilo que foi estudando e que foi vendo, que resposta tem para esta possibilidade? Ora bem, bom dia. Bom dia. Esta é uma situação completamente nova para todos nós. Nenhum de nós imaginava em janeiro que em maio íamos estar a viver uma situação desta. E a primeira coisa que todos aprendemos é que o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito maior do que muitas vezes nós imaginávamos. Portanto, nós fomos capazes de, em muito pouco tempo, primeiro nos adaptar ao confinamento e agora, progressivamente, adaptarmos-nos ao desconfinamento. É óbvio que os primeiros momentos foram marcados por imensa ansiedade, imenso stress e que há um conjunto de pessoas, há algumas pessoas que passaram por dificuldades e que desenvolveram sintomas clinicamente significativos e, eventualmente, chegaram até a sofrer alguma doença do foro psiquiátrico e temos que prestar muita atenção para estas pessoas. Por outro lado, a maioria das pessoas inicialmente ficou muito ansiosa, mas depois acabou por se adaptar bem a esta situação e está, de facto, a conseguir ultrapassar algumas dificuldades e alguns sintomas que experienciou. O que é que os estudos nos dizem? Em concreto, nós na Universidade do Minho desenvolvemos um estudo em que seguimos um painel de 2.000 pessoas ao longo das diferentes semanas da pandemia e na primeira semana que fizemos o estudo, que foi 23 de março, certo, aquilo que nós encontramos foi uma série de aspectos protetores e outros aspectos menos protetores da saúde mental. Em termos de aspectos protetores, o que é que temos? O género masculino, que tradicionalmente está mais protegido nas questões de ansiedade e de stress e que aqui mais uma vez se revelou mais protegido. Por outro lado, o facto das pessoas continuarem a trabalhar. Nós muitas vezes achamos que o trabalho não dá saúde, mas de facto o trabalho traz saúde. Sim, ocupa a cabeça. Não traz só o salário, traz também a saúde. Cabeça, aquelas pessoas que passaram para teletrabalho e que tiveram que se adaptar de uma forma brutal, tiveram que conciliar os filhos em casa, hoje é o dia da família, as obrigações familiares com as obrigações laborais, tinham melhores condições de saúde do que aqueles que perderam o seu trabalho por causa da pandemia e também do que aqueles que já estavam numa situação de desemprego. Verificámos também fatores relacionados com os hábitos de vida. Por exemplo, praticar exercício físico. As pessoas que praticam exercício físico de uma forma regular apresentam muito melhores condições em termos de saúde mental do que aquelas que não o fazem. E depois encontramos um aspecto muito curioso, que tem a ver com a comunicação social, com a informação, que é as pessoas que nos diziam que consumiam menos de 1 hora de informação acerca da pandemia, por dia, tinham melhores indicadores de saúde mental. E estamos agora em condições também de revelar um dado que fomos seguindo ao longo das 4 semanas seguintes e que também é muito curioso, que é o de que as pessoas que nos disseram que consumiam mais do que 1 hora na semana de 23 de março e que foram reduzindo esse consumo, também reduziram os seus níveis de ansiedade. E isto não é uma relação de causa e efeito, portanto, nós não sabemos se é porque as pessoas consomem mais informação que ficam mais ansiosas ou se é porque estão mais ansiosas que consomem mais informação, mas esta é uma correlação muito interessante e que eu penso que vale a pena nós pensarmos até em termos de campanhas de informação, da forma como chegamos às pessoas. Tudo isto são aspectos muito relevantes. O tempo aqui é muito importante, o professor já o adiantou, mas também se pode estar a revelar um outro facto, que é o de andarmos a mascarar a nossa ansiedade, andarmos a evitar até em casa, estar a transmitir alguma dessa dúvida que possa depois alargar-se a toda a família. Claro. Isto pode dar-se a ressaca pós-pandemia, não é? É isso que todos nós, de certa forma, estamos à espera. É que os impactos na saúde mental sejam muito mais significativos no pós-pandemia. Claro. E também por um outro aspecto, que é as consequências económicas e sociais que esta crise tem nas pessoas. Claro. E quando nós pensamos em saúde mental e depois também em doenças psiquiátricas, temos que perceber que são doenças que estão muito relacionadas com o contexto em que as pessoas vivem. Não só o contexto económico e social, mas também o contexto familiar, o contexto laboral. E, portanto, havendo uma deterioração que é expectável daquilo que são as condições económico-sociais do país e da Europa, é de esperar também que haja consequências em termos de psiquiatria, em termos de saúde mental.
há uma questão que é muito importante. É normal as pessoas experienciarem ansiedade. E, portanto, as pessoas que nos estão a ver e que ao longo destas semanas ficaram mais ansiosas, tiveram mais problemas de sono, isso é uma forma de se adaptarem também a esta situação. E a maioria das pessoas vai conseguir ultrapassar esses problemas com os seus próprios recursos e até como ouvíamos na entrevista anterior, com o suporte social. Nós temos que responder a esta crise em conjunto. Não é possível ultrapassar esta crise individualmente. Portanto, nós todos temos que colaborar das mais diferentes formas para recuperar a vida das pessoas, para recuperar a atividade económica, porque isso tem um impacto muito significativo na saúde. E apesar de nós apelarmos, não deixa de ser significativo voltarmos a dizer para que as pessoas não se automediquem. Exatamente. Esse é outro aspecto muito importante. Há que distinguir saúde mental de doença psiquiátrica. Portanto, nem sempre nós temos boas condições de saúde mental. E como eu dizia, muitos de nós depois encontramos recursos junto da nossa família, dos nossos amigos, às vezes junto de profissionais de saúde mental, encontramos recursos para ultrapassar as situações sem chegarmos a ter uma doença psiquiátrica. A doença psiquiátrica é uma doença como as outras. Também é importante passarmos esta mensagem, porque o estigma continua a impedir que muitas pessoas procurem ajuda e que as coisas se tornem muito graves e tornem proporções e níveis muito difíceis depois de controlar. Mas as doenças psiquiátricas, como eu dizia, são doenças do cérebro que têm um impacto que se manifestam no comportamento, nas emoções, nos pensamentos das pessoas, na sua motivação para fazerem coisas. E essas doenças precisam de um atendimento especializado. E esse atendimento existe no Serviço Nacional de Saúde, em primeiro lugar nos cuidados de saúde primários. Portanto, todas as pessoas que experienciem sintomas, que entendem que ultrapassam aquilo que é possível gerirem sozinhas, devem ir aos médicos de família, aos seus família, aos psicólogos dos centros de saúde, porque lá vão encontrar respostas. Essas respostas podem passar por medicação, muitas vezes por psicoterapia, ou por uma conjugação dos dois tipos de tratamento. Mas é muito importante nós... Eu sei que é muito mais rápido e muito mais económico ir ao Dr. Google do que ir ao Dr. Pedro, mas talvez seja mais recomendável ouvirmos alguém em vez de andarmos a fazer pesquisas na internet que nos levem a consumir algo que não devemos. Pedro, certamente voltaremos a falar. Andarmos a fazer pesquisas na internet que nos levem a consumir algo que não devemos. Pedro, certamente voltaremos a falar, porque os estudos vão continuar, certamente. Muito obrigada. Até breve. Muito obrigado. Bem, e agora, durante a quarentena, o que é que aconteceu? Muitas mulheres adiaram